Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Escolha Conhecer. Paulo Freire foi o primeiro preso político da ditadura que foi instituída pelo golpe militar de 1964. E a justificativa dessa prisão foi o método de alfabetização criado por ele. É importante a gente contextualizar esse momento histórico em que Darcy Ribeiro era o ministro da Educação do então presidente João Goulart. E havia vários outros educadores importantes trabalhando num projeto de educação para o Brasil, como Anísio Teixeira, Lauro de Oliveira Lima, Álvaro Vieira Pinto. Esse projeto de educação ele foi abortado pela ditadura militar. E a gente pode imaginar como seria a nossa educação hoje se esse projeto não tivesse sido destruído. Paulo Freire, que foi preso em 1964, ele ficou 72 dias na prisão. Ele foi considerado um subversivo internacional, um traidor de Cristo e do povo brasileiro. E após a prisão, ele foi para o exílio, no Chile, nos Estados Unidos, na Suíça, de onde só voltou 16 anos depois, em 1980. Paulo Freire criou uma filosofia, uma epistemologia, uma teoria do conhecimento, uma filosofia da educação, e não apenas um método de alfabetização de adultos. Pensar Paulo Freire apenas a partir do seu método é uma forma de apequenar sua obra, é uma forma de encobrir Paulo Freire. Paulo Freire pensa o mundo, pensa a existência, e o método é uma consequência dessa filosofia, dessa teoria do conhecimento. Como vocês viram, a gente precisou de 5 encontros para contextualizar a obra do Paulo Freire, para a gente conseguir compreender esse método. Mas hoje nós vamos então começar a falar desse método de alfabetização de adultos. Primeiro, o contexto onde ele surge. As primeiras experiências foram feitas numa cidade, uma pequena cidade do Rio Grande do Norte chamada Angicos, em 1963, quando 300 trabalhadores foram alfabetizados em 45 horas. Essa experiência, para quem se interessa, para aprofundar, eu sugiro ver um vídeo que tem na internet chamado As 40 Horas de Angicos, que relata toda essa experiência. A partir dessa experiência em Angicos, Paulo Freire foi convidado então pelo então presidente João Goulart para cuidar da alfabetização de adultos em âmbito nacional. Darcy Ribeiro se encarregaria da reforma universitária, Lauro de Oliveira Lima seria o responsável pela reforma do ensino médio e Paulo Freire cuidaria da alfabetização de adultos. E o objetivo era alfabetizar 2 milhões de adultos em 1964, lembrando que naquela época o analfabeto não podia votar. Então, ser alfabetizado significava também adquirir o direito ao voto. O método de alfabetização criado por Paulo Freire nasce no movimento de cultura popular no Recife, que era um movimento onde grupos, ele cria a ideia do círculo de cultura. O que era o círculo de cultura? Era uma sala de aula diferente, né, onde grupos de pessoas se reuniam, sempre em círculo, para discutir temas da sua vida, do seu trabalho. Não havia uma programação a priori. A programação era criada pelo próprio grupo, que ia então discutindo os temas que eram importantes para eles. Nessa experiência, Paulo Freire descobre que o processo de aprendizagem é muito mais importante do que o conteúdo. E ele descobre também que a participação do sujeito em todo o processo de aprendizagem não é só mais democrático, mas é também mais eficaz. A partir dessa experiência, nesse movimento de cultura popular, em que muitos participantes eram analfabetos, Paulo Freire tem a ideia então de criar um método de alfabetização baseado nessas premissas, da participação do sujeito em todo o processo, a partir de uma abordagem crítica da sua vida e a partir de situações concretas da sua existência. Esse método incluía algumas etapas. A primeira delas é a etapa de investigação. Porque para Paulo Freire, o diálogo entre educador e educando, ele não começa quando eles se encontram numa situação pedagógica. Ele começa antes, quando o educador se pergunta sobre o que vamos dialogar,
sobre que conteúdos nós vamos dialogar. Então essa etapa de investigação era isso. O educador saía a campo, né, na comunidade onde ele pretendia alfabetizar, com um caderno, um gravador, e ia então recolhendo aquilo que o Paulo Freire chamou de palavras geradoras. Eram as palavras da vida daquelas pessoas, as palavras que eles usavam para se comunicar, para contar histórias, para compor versos. E essas palavras então iam compor esse universo vocabular. Essas palavras que iam ser escolhidas, elas tinham, o critério de escolha era a relevância delas para aquele grupo, né? Como aquelas palavras tinham força em termos de concretude de vida para aquelas pessoas, e também o critério da escolha fonética. Era preciso que as palavras abarcassem todos os fonemas da língua portuguesa. E a experiência mostrou que não eram preciso mais do que 2 dezenas de palavras para abarcar todos esses fonemas. Por exemplo, uma palavra geradora que é muito comum de surgir nos grupos de trabalhadores é salário. Essa palavra geradora, ela vai ser decodificada, ou seja, ela vai ser associada a outros conteúdos que vão ser debatidos nos círculos de culturas. Por exemplo, para que serve o salário? O que é o salário mínimo? O que é um salário justo? Férias, 13º, enfim, vários temas que são associados então a essa palavra. Essa palavra é decodificada do ponto de vista da importância para eles, da relevância, né, como um tema gerador, mas ela é também decodificada nos signos da escrita, né, da escrita e da leitura. A gente não pode esquecer que é um método de alfabetização. Então, por exemplo, essa palavra ela vai ser separada, né, salário, e vai ser trabalhada em sala de aula, no círculo de cultura, a partir dos seus fonemas. Se a alfabetização estiver no início, o educador provavelmente vai trabalhar com o fonema lá, lé, li, lolu, que é um fonema mais fácil na língua portuguesa. Se a alfabetização já estiver numa etapa mais avançada, ele pode trabalhar o fonema sa e o fonema ri, que são fonemas mais difíceis, porque tem muitas alterações, né? Enfim, a etapa de decodificação, ela inclui não só a decodificação do ponto de vista de um posicionamento político, mas também uma decodificação em termos dos signos de escrita e de leitura. A próxima etapa é a etapa de problematização, onde esses temas geradores que foram ampliados, eles vão voltar à concretude da existência daquela comunidade. Ele vai ser novamente associado à vida concreta daquelas pessoas que estão sendo alfabetizadas. E essa etapa ela vai ser conduzida através de perguntas. Perguntas que levem a uma reflexão e uma posterior ação, ou seja, perguntas que levem a uma praxis transformadora. Por exemplo, o salário que você ganha é suficiente para manter a sua família? Esse salário é justo? O que vocês sabem sobre as leis que regem os salários? Como fazer para conseguir salários mais justos? São perguntas que vão sendo debatidas no Círculo de Cultura e que vão servir para um processo de reflexão e ação, ou seja, uma praxis transformadora dentro daquele processo que a gente já vem conversando desde o primeiro vídeo, desse processo da humanização, né, do ser mais. Nas próprias palavras do Paulo Freire, não basta saber que Eva viu a uva, é preciso compreender que posição Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Então, sair dessa visão ingênua de uma alfabetização, especialmente no caso de adultos, né, em que se fala frases meio sem sentido, como Eva viu a uva, Ivo viu a uva, enfim, frases que não fazem o menor sentido numa vida, na concretude da vida de cada um. Então, eu vou finalizar esse encontro com as próprias palavras de Paulo Freire, no livro Pedagogia do Oprimido, aqui na página 120, onde ele diz: o importante do ponto de vista de uma educação libertadora e não bancária é que, em qualquer dos casos, os homens se sintam sujeitos do seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão do mundo, manifestada implícita ou explicitamente nas suas sugestões e nas dos seus companheiros. Porque esta visão de educação parte da convicção
de que não pode sequer presentear o seu programa, mas tem de buscá-lo dialogicamente com o povo. É que se inscreve como uma introdução à pedagogia do oprimido, de cuja elaboração ele deve participar. Então, assim, Paulo Freire justifica a sua pedagogia do oprimido, aquela que é feita junto com ele, é elaborada junto com ele, e não uma pedagogia para o oprimido. E como vocês veem, é impossível falar do método de alfabetização de Paulo Freire sem antes fazer uma grande introdução sobre a sua teoria do conhecimento, sobre a sua filosofia da educação. Ignorar isso seria reduzir muito a contribuição de Paulo Freire ao conhecimento. Agora que nós já temos uma visão geral da obra do Paulo Freire, nós vamos começar nos próximos encontros a falar de alguns conceitos específicos, como dialogicidade, humildade, esperança, inéditos viáveis, situações limites. E aí vai a minha provocação, para que vocês se antecipem, buscando, pesquisando e lembrando sempre, escolha conhecer.